vezes eu fico meditando na beleza do reino do céu. Então sinto um grande motivo de ser cada vez mais fiel. Lá no céu há grandes maravilhas que o pensamento não pode alcançar. Tudo isso está reservado para quem lá no céu for morar. Ruas cobertas de ouro, praças com imensas
Presentes, a todos os presentes, lhes cumprimento, desejando-lhes a bênção de Deus e também a paz do nosso Senhor Jesus. Agradeço a todos a presença, a vinda de todos para prestigiar o casamento de Eliseu e Deise. Com grande alegria, com grande satisfação, é que convido todos, por gentileza, que estão sentados, a ficar em pé para recebermos o noivo. Muito bem, está diante do altar de nosso Deus o noivo Eliseu Rafael, à espera de sua noiva. Eu sei que o seu coração bate forte, mas é porque você a ama. E agora todos nós poderemos aguardar novamente, todos a igreja pode se assentar. Enquanto isso, aguardamos a chegada da noiva.
Eliseu, eis que chegou o momento que você tanto espera. Trazer diante do altar a sua noiva, doravante, a sua esposa. E para isso, para comemorarmos este momento, mais uma vez, agradeço a presença, a vinda de todos, em nome do nosso querido e santo irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, santos de nossa igreja, e também em nome de Deus, de nosso Senhor Jesus e de nossa mãe, a Virgem Maria Santíssima. Convido a todos que estão sentados, por gentileza, se coloquem em pé, porque nós vamos agora, juntos com o noivo, recepcionar a noiva. Muito bem, sejam bem-vindos à casa de Deus. Prezado Eliseu e Deise estão aqui diante do altar do Pai, buscando a bênção e a graça de nosso Deus, nosso Criador, e com um desejo muito sincero de receberem a bênção nupcial. Nada mais justo do que neste momento iniciarmos com uma oração, suplicando a Deus as suas bênçãos, a sua graça, a sua proteção. Vamos orar. Soberano Deus, Altíssimo Pai Criador, neste momento tão sagrado, especialmente na vida deste casal, mas para a Igreja Apostólica, um momento de grande júbilo e alegria, poder contemplar, ó Pai, os teus filhos aqui diante deste altar, Eliseu e Deise, que vieram, Pai, selar aquilo que iniciaram alguns tempos atrás, e pedir para o Senhor, para o vosso divino Espírito Santo, para o teu Filho amado Jesus, para a nossa mãe tão amada, a Virgem Maria Santíssima, e também para os santos tão poderosos de nossa igreja,
Santa Vó Rosa, o Consolador, e profeta Santo Irmão Aldo, o pastor prometido por Jesus. Suplicar as bênçãos dos céus para a vida, que doravante passa a ser a dois. Então, querido e eterno Pai, através dos teus anjos, dos teus santos, enviados para estarem aqui representando o Senhor, suplicamos com grande amor e com muita humildade que unja este ato, que consagre esta cerimônia, de maneira que tudo seja realizado conforme a vontade dos céus. Querido e santo irmão Aldo, nosso santo profeta e santa avó Rosa, amamos muito aos senhores e tenho absoluta certeza que os teus filhos que estão aqui também os amam. Então rogam a bênção, a graça, a proteção dos senhores para a vida deles também, bem como para o transcorrer desta cerimônia, de maneira que seja tudo lindo e perfeito, conforme a vontade de Deus. Querido e santo irmão Aldo, bendita e santa avó Rosa, Virgem Mãe, Maria Santíssima, Jesus bendito, Deus nosso soberano Pai e o Divino Espírito Santo, honra e glória sejam dados aos senhores para todo sempre. Amém. A igreja pode se sentar, todos podem tomar os seus lugares. E na sequência nós vamos ouvir um hino que será apresentado pelos nossos irmãos do coral.
Muito bem. Viram este hino que é exatamente dedicado a vocês, que nos fala que a base do lar é verdadeiramente este amor. Neste momento, eu apresento à igreja a certidão de casamento dos noivos. Nossa igreja apostólica tem por liturgia realizar o casamento no civil, antes do casamento religioso, e os noivos fizeram isso no dia de ontem, aqui no cartório de Portão, e estão, portanto, devidamente casados no civil, e agora vêm diante de Deus suplicar a graça, a bênção e a divina proteção do nosso Criador, dos nossos anjos, dos nossos santos, com um desejo muito sincero de se unirem verdadeiramente de acordo com a vontade do Pai. E nós temos mais um hino para apresentar para vocês. O título deste hino é Mais um Par de Filhos de Deus. Será apresentado pelos nossos irmãos do coral.
Este é o desejo de todos nós, mas especialmente o desejo de nossos santos, nossos anjos, que eles possam olhar vocês tão belos como vocês estão hoje. Parabéns, em nome do nosso querido irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, pela decisão de vocês de estarem aqui. E cabe a mim, neste momento, proferir algumas palavras, de modo que eu possa conduzir vocês diante de Deus. Este que é o meu objetivo nesta oportunidade. Saibam que Deus, nosso Pai, rico em obras, rico em poder, abundância de amor, de paz, de sabedoria, de inspiração dos céus, tem tudo o que vocês precisarem. Através dos seus anjos, dos seus santos, estando ao lado de vocês, tudo, absolutamente tudo vocês podem. Vocês são bastante jovens e têm à frente bastante coisas para conquistar. E até mesmo há um ditado que diz assim: se quer ir bastante, vá sozinho, mas se quer chegar no fim, vai acompanhado. Então é isso que vocês escolheram neste momento. E é muito notório ver a alegria de vocês e o olhar sincero um para com o outro. Isto é muito lindo na vida de um casal. Isto é muito bom. Isto é muito saudável. Porque existirá um momento na vida de vocês que basta um olhar. Um vai conhecer as profundezas do outro. Existirá um momento na vida de vocês que, às vezes, uma palavra muda. Pode dizer muito. Existirá um momento na vida de vocês de tão alegre que será, que vocês às vezes não vão ter nem palavra para falar um para o outro, mas este olhar que vocês se dão, falarão tudo. E saibam que em todos estes momentos, Deus nosso Pai estará com vocês. Por isso que precisam, como fizeram agora, buscar a Deus em primeiro lugar. Este é inclusive o maior mandamento de Jesus: procurar a Deus acima de todas as coisas, acima de todas os nossos entendimentos, com todas as nossas forças. E automaticamente o que Deus é? Deus é amor. E nós ouvimos neste hino que o amor é a base do lar. Existindo amor, existe todo o resto. Às vezes vocês não conseguiriam fazer algo, mesmo os dois juntos, mas existindo amor, que é Deus, vocês conseguirão. É claro que um será o apoio do outro. Isso é natural e é muito bom que seja assim. Imaginem, Eliseu, você saber que é a base da Deise. Imagine, Eliseu, saber que você é tudo para ela, porque de fato é. Não tirará o espaço e o carinho do pai, da mãe, do sogro, da sogra, isso jamais, mas será tudo para ela. De maneira que muitas coisas que às vezes nem o pai e nem a mãe sabem, você vai saber. Então observe que a partir de agora, vocês estão se completando, estão se tornando de fato um, que é isso que Deus espera. Tanto é que Jesus, nosso Senhor, e desde o passado, fomos ensinados que a partir de agora deixaria o homem em sua casa, o seu lar, a esposa, a mulher, a sua casa, o seu lar, se uniriam, e a partir daí Deus não vai olhar vocês como separados mais, como o Eliseu e a Deise de casas diferentes. Não, nosso Pai verá vocês dois como um só. E isso reflete até na nossa vida. Querem ver um exemplo? Onde vocês forem, às vezes o Eliseu vai conversar com um colega, com um amigo, com um familiar, ele vai perguntar: e a Deise? E a sua esposa? E o que você disser é uma verdade absoluta, porque vocês não são mais dois, são um. Vejam, isso é um pequeno exemplo de como que Deus transforma a vida de vocês. A mesma coisa a Deise, onde for, às vezes com uma colega, com uma amiga, às vezes até com os seus pais, porque isso é saudável. A família é saudável. A família é muito bom. Cria vínculos perfeitos, de maneira que os pais nem podem dizer que está perdendo um filho. Pelo contrário, estão, de certa forma, ganhando uma filha. Assim também os outros pais.
não estão de forma alguma perdendo uma filha. Isto não. Estão ganhando um filho. Então, Eliseu, a sua responsabilidade também é bastante grande. É bastante grande. Assim como da Deise. É bastante grande. De conquistar aos pouquinhos o coração da sogra, do sogro. Assim como o Eliseu, da sogra, do sogro. Isso é muito bom. Isso é muito saudável. E farão com que vocês fiquem muito felizes. Automaticamente, quando nós cedemos para o outro, nós, em vez de dividir o que há em nós, nós multiplicamos, porque a matemática de Deus é diferente da nossa. Aqui na escola, aprendemos que quando se divide, ficam separados, diminui. Mas para Deus não. Quando um cede para o outro, quando um se doa para o outro, em vez de perder aquilo que deu, o outro passa a ter, e vocês também continuam com aquilo que deram. Então vejam como é perfeito, por isso que vale a pena lutar. Mas, se tiver amor, tudo se completa. Até uma mensagem do nosso querido e santo irmão Aldo, ele diz uma palavra muito linda, que o amor é o vínculo da perfeição. Às vezes, o Eliseu vai falar alguma palavra, e às vezes aquela palavra não foi 100%. Mas como ele ama, o amor completa e torna perfeito. Às vezes é uma palavra simples, mas se tornou perfeita, porque existiu o amor. A mesma coisa a Deise, às vezes vai falar alguma coisa que não é 100% do que ela gostaria de expressar, porque quem consegue expressar os sentimentos do coração? Nenhum de nós. E o que faz o outro compreender então o que sentimos? É o amor. Então veja que o amor será muito necessário. Inclusive há um trecho sagrado muito lindo que diz assim: ainda que falasse a língua dos anjos. E olhe que, como será que os anjos falam? Que belo que será o som, o timbre, a vocalização. Que mensagem linda. Ainda que falasse a língua dos anjos, mas se não tivesse amor, seria como um símbolo que retine, quer dizer, como um barulho. Então, até se, lógico que não é, mas até se fosse tirado a liberdade de falarem, pelo olhar vocês se amariam. Então, vejam que o amor de Deus é completo, é perfeito. E diz mais a mensagem: ainda que desse tudo para os pobres, como um gesto de caridade, mas se eu não fizesse com amor, este ato seria em vão. Então, tudo que vocês forem fazer, sempre, 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 coloque o amor à frente. Uma mensagem do nosso querido Santo Irmão Aldo, muito linda para os casais. Ele dizia: diga para eles, como se ele estivesse falando aqui agora para vocês. Receba essa mensagem como dele. Diga para eles nunca se esquecerem um dia do casamento de vocês. Isto é verdade. Eliseu estava ali atrás, apreensivo, a noiva nem tinha chegado ainda, mas ele já queria entrar na igreja. Então veja, este é o dia de vocês. Ele estava te esperando, Deise, para que pudesse trazer aqui na frente a sua esposa, de modo que você, Eliseu, realmente é tudo para ela. E a Deise também, eu tenho absoluta certeza. Estava ali esperando, não via a hora de chegar. Será que eu vou ter algum contratempo? Será que ele já entrou? Será que não? Estava ali pensando, isto é amor. Aproveitem esta oportunidade. Vocês têm tudo pela frente e precisam realmente se amar de coração, de modo que onde não conseguirem chegar, colocando o amor, a fé, a confiança, tudo vocês conseguirão. Às vezes não é no tempo que querem, mas também o amor vai gerar a paciência. Também o amor gera paciência. Então veja que de todos os sentimentos, o maior deles é este amor. Para vocês aguardarem, às vezes não é neste mês a conquista que vocês queriam. Digamos isso no futuro, daqui a alguns meses, alguns anos. Mas se tiverem amor, terão paciência para aguardar chegar. E sempre terão este olhar belo um para com o outro. Sempre serão perfeitos. Sempre serão lindos diante de Deus, até quando forem velhinhos. Não é tão bonita a vovó? O vovô não são tão lindos porque existe amor. É isto que nós temos que trabalhar. E isto é uma luta incessante para alcançar esta conquista. É uma luta incessante, incessante. E vocês, com toda certeza, vão conseguir, isto eu não tenho dúvida. Deus, nosso Pai, nossa Santa Avó Rosa, nosso querido Santo Irmão Aldo, confia muito em vocês. Eles estão depositando
nesta oportunidade, uma esperança muito grande em vocês, independentemente de tudo. Olhe como as coisas dão volta. Lá de Rondônia, não é verdade? Aqui em Curitiba, no Paraná. Você conseguiu, Eliseu. Parabéns. Assim também como a Deise. Esperou, aguardou e aqui está. Muito bem. Vocês estão belos, bonitos. E daqui para frente, a família é a de vocês. É verdade, muitos vão falar, vão elogiar, vão comentar, mas o que vocês decidirem, vocês façam. Os dois, sozinhos, com a graça de Deus, com a inspiração dos nossos santos, realizem sozinhos. Não é que vamos menosprezar os outros, não, de forma alguma, mas a decisão deve ser de vocês. Se eventualmente um ou outro não queira, o outro cede e também não quer. Se um ou outro quer e o outro também deseja, a partir de então vamos lutar juntos. É assim que é a vontade de Deus para a nossa vida, e especialmente para a vida de vocês que começa neste momento. Na verdade, já começou, isso é verdade, mas conclui este período da bênção de Deus no dia de hoje. Então vale a pena lutar, vale a pena um aconselhar o outro, porque às vezes as situações que vocês vão vivenciar, um precisará muito do outro. E para isso que um é o apoio do outro. Porque o apoio às vezes é mais importante do que a aparência. E isto que é a base do lar, porque neste apoio estão as bênçãos de Deus, a proteção dos santos, que são o alicerce para a vida de vocês. Então, a partir de agora, Eliseu é tudo para a Deise. E a partir de agora, a Deise também, igualmente, é tudo para o Eliseu. A Deise nem imagina o amor que está no coração do Eliseu por ela. Não tem nem ideia. Mas com o passar do tempo, ele vai conseguindo te mostrar, aos pouquinhos. Porque a confiança também, assim como ela existe, ela vai sendo aumentada, conquistada ao passar dos dias, ao passar do tempo. Às vezes, tenham essa paciência de não querer ver tudo num momento só. Mas aos pouquinhos, vocês vão se conhecendo, cada dia que se passa mais. E vão compreendendo, às vezes, como disse no início, uma palavra muda, diz muito. Isto quer dizer, o silêncio, um olhar, uma lembrança, um momento, isso tudo vai fazer com que vocês tornem aquele dia muito melhor, muito mais feliz. Desde o acordar, a olhar um para o outro e ver que, na verdade, vocês tiveram muita sorte. De que, na verdade, vocês tiveram muitas bênçãos de Deus. De que, na verdade, vocês fizeram a escolha certa. De que, na verdade, vocês realmente são um para o outro. Então, esses são os desejos que todos nós, acredito que toda a nossa igreja, todos os seus amigos, todos os seus conhecidos, desejam para vocês, sem sombra de dúvidas. E também é o desejo do nosso querido Santo Irmão Aldo, de que sempre se apeguem com ele. Muito importante, recomendações finais, vocês sempre orarem, sempre buscarem a Deus. E agora, mesmo que às vezes cada um fará sua oração, mas peça sempre um pelo outro. Isto é muito importante. Por mais que já faça, mas agora é diferente. Agora vocês vão pedir pelo outro e estão também pedindo para si. Estão também rogando por si. Porque a partir de agora vocês são um. Que nosso querido irmão Aldo, nossa santa querida avó Rosa, abençoe muito vocês. Derrame chuvas de bênçãos. E como disse no início, a minha missão era conduzi-los até diante de Deus para receberem a bênção dos céus. Quando vocês forem ajoelhar e vocês forem orar, nesta oração, peça isso. Pai, meu Deus, ó Divino Espírito Santo, eu peço que o Senhor nos abençoe, nos transforme em um, nos dê as bênçãos dos céus que eu preciso para a minha vida. E com certeza, Jesus que disse, tudo o que pedir vos será dado. Então, se ajoelharem com fé, com sinceridade e pedirem a Deus, com toda certeza, Ele vai derramar a bênção também de acordo com a justiça dEle, na proporção que vocês precisam e merecem, para levarem esta vida, como disse no início, às vezes sozinho nós conseguimos ir, mas acompanhado, vamos para tudo sempre. Amém. Os noivos vão ouvir agora um solo que tem o título Parabéns ao Casal.
ao casal que está diante do altar, desejamos as bênçãos de Deus. Sejam felizes e abençoados, pois terão os anjos ao seu lado, sempre unidos na fé divinal, no amor e na paz celestial, na alegria, na tristeza e na dor. Lembre que a base do lar é o amor. Esta paz que tanto almejam perdure até a glória celestial, e as virtudes do amor e do perdão permaneçam em cada coração, vivendo em amor puro, sincero e fiel, unidos vencerão lado a lado com o santo profeta, irmão autor, sob a guarda de uma santa poderosa rainha do céu e mãe amorosa, viverão felizes para sempre nesta nova vida gloriosa. Parabéns ao casal. Parabéns ao casal. Muito bem, nós temos mais um hino para apresentar para vocês, que fala a respeito deste momento. E o título deste hino é Um Sonho Realizado.
Muito bem, os noivos podem se ajoelhar. Convido neste momento a igreja a se colocar em pé, porque agora nós vamos fazer a oração, suplicando a bênção de nosso soberano Deus, de nosso Pai Celestial. Convido a que venham aqui à frente do altar os meus colegas de ministério, pastores apostólicos, a fim de participarmos todos juntos deste momento tão importante na vida do casal Eliseu e Deise. Então, pode juntar as suas cabeças, esse sentido de reverência, com nossas mãos levantadas, com nossa cabeça curvada, com bastante temor, reverência, respeito ao nosso Deus, ao nosso Criador. Nós vamos orar. Ó soberano Deus, eterno Pai Celestial, neste momento tão santo desta Igreja Apostólica, que realiza a cerimônia de casamento dos noivos Eliseu e Deise, estão aqui, Pai, os teus filhos, filhos dos teus filhos, rogando a bênção, a graça do Senhor, do vosso divino Espírito Santo, de teu Filho amado Jesus, de nossa Mãe a Virgem Maria Santíssima, também dos santos poderosíssimos que os senhores enviaram para nós na terra, a Santa Vó Rosa e o profeta Santo Irmão Aldo. Pai Santo, rogamos ao Senhor, bem como ao vosso divino Espírito Santo, que derrame chuvas de bênçãos a este casal, trazendo o amor puro e verdadeiro, completando o amor que já possuem, de maneira que este amor seja perfeito e seja verdadeiramente, como ensinou o nosso profeta, o vínculo da perfeição. Irmão Aldo, Santa Vó Rosa, são os jovens da tua igreja, que amam muito o Senhor,
Peço também que o Senhor derrame bênçãos preciosas, juntamente com nossa Santa Avó Rosa, nossa Mãe Virgem Maria Santíssima e o Filho amado Jesus, para a vida do casal. De maneira que possam muito amar um ao outro, servir ao Senhor, dando um bom exemplo de um lar, de uma família na terra. Então, assim sendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Consolador e do profeta Santo Irmão Aldo, declaro casado os noivos Eliseu Rafael e Deise Caroline Kuzminski Cardoso. Amém. Então, agora os noivos vão fazer a troca da aliança. Enquanto isso, nós vamos ouvir o coral que apresenta o hino, a bênção nupcial. Muito bem, então, em nome da Igreja Apostólica e dos nossos santos, declaro casados os noivos Eliseu Rafael e Deise Carolina Kuzminski Cardoso, que daqui em diante os noivos passam a assinar Eliseu Rafael Kuzminski e Deise Caroline Kuzminski Cardoso Rafael. Muito bem, parabéns. Que a Santa Avó, nosso querido Santo Irmão Aldo, abençoe grandemente vocês. Sejam muito felizes. Parabéns. Que a Santa Avó Irmão Aldo abençoe grandemente vocês. Tudo de bom. Felicidades. Então, os noivos podem se levantar. E, ouvindo a marcha nupcial, os noivos se dirigirão à entrada do salão de nossa Igreja Apostólica. Em nome do nosso querido Irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, agradeço a presença de todos, a sua vinda, a estadia aqui conosco.
que todos também sejam muito felizes e abençoados por Deus.